Tempo livre. Como que você utiliza o seu tempo fora do trabalho? Você torna o seu dia mais produtivo? Você faz com que o seu tempo ele seja bem utilizado? A sua rotina, os seus hábitos, eles criam bons comportamentos? Você fica mais focado? Ou você tem durante grandes períodos, 3, 4 horas, você fica na frente do celular? Mesmo que você fique na frente do celular durante grandes períodos, qual que, como o seu tempo é utilizado em outros momentos? Todos possuem 24 horas e dependendo de como o tempo ele é utilizado, ele pode fazer com que a gente consiga desenvolver mais resistência, consiga desenvolver mais foco, consiga desenvolver habilidades, comportamentos que vão atuar de forma positiva no lado profissional, ou até mesmo em outras áreas que são importantes da vida. Um grande tendão de Aquiles meu durante muito tempo foi que durante grande parte do meu dia eu dedicava um grande período de tempo para jogos. Então, se meu dia ele é composto de 24 horas, assim como o seu dia é também, eu tirava pelo menos desse bloco de tempo, que era o meu tempo livre, de 3, 4 horas, dependia muito do dia, com jogos. E durante o período que eu jogava, a minha justificativa na utilização desse tempo era justamente que isso era minha válvula de escape e que eu precisava descansar. E então eu iria para frente da tela do computador e eu começava a jogar, né? E de fato, aquele momento que eu estava jogando era muito prazeroso, né? Liberava muito dopamina no meu cérebro, eu me sentia muito bem. O problema era a consequência que esse hábito que eu tinha criava na minha vida. Então aqui a gente entra em um tema muito importante. Eu estou entrando em um tema muito importante que é a consequência das nossas atitudes. Então se você tem 24 horas no seu dia, tudo que você faz no seu dia, ele vai reforçar um comportamento. Entendendo que a mente, ela, e isso é estudo científico, a mente ela sempre busca padrões, ela busca criar hábitos para utilizar o que se chama um viés cognitivo, que é um atalho mental, para economizar energia. Então, a todo momento, nossa mente ela está buscando padrões, está buscando criar padrões, que são hábitos de comportamento, para economizar energia. O grande problema é que dependendo de como a gente cria um padrão, que é um hábito, dependendo de como esse hábito ele entra na nossa vida como jogo, a consequência disso é a falta de atenção para algumas coisas que são mais monótonas, né? Agora, uma questão sobre o jogo é, uma vez que você está na frente da tela do computador, você tem a todo momento estímulo visual, você está se comunicando com pessoas, você tem uma competição ali, então aquilo é instigante. Você sai, termina de jogar, vai para a vida real. O que vai criar estímulo para sua vida a partir daquilo? Então, uma das consequências é falta de foco, mas não só isso. Conforme você vai gostando de jogar, porque você tem muita dopamina, você tem muito estímulo visual, mais aquele comportamento, aquela atitude você tende a desenvolver. Mais aquele caminho neural você tende a reforçar. Então, menos prazer você vai tendo em atividades
que aparentemente comparado a um jogo é monótono, né? É monótono. Então, você vai para o seu trabalho, você fica na frente, às vezes trabalha na indústria, às vezes trabalha, fica 8 horas no trabalho. O que no seu trabalho vai se comparar a um jogo em casa? Tudo basicamente que você fizer no seu trabalho vai ser monótono, monótono. E todos os dias você não vai ver a hora de chegar em casa e jogar. Então a gente entende aqui que jogar durante grandes períodos de tempo tem consequências. Por mais que seja prazeroso aquele momento que você está jogando, você está entretido, as consequências são muito maiores do que aquele prazer. Agora, você pode estar se questionando. Ok, eu estou sentindo esses comportamentos na minha vida. De fato, eu não tenho prazer nenhuma no meu, prazer nenhuma no meu trabalho. Não tenho prazer em conversar com as pessoas, em prestar atenção no que as pessoas falam. Não consigo ler um texto maior que 3 linhas. A minha atenção está totalmente difusa. E eu não sei por quê. A sua justificativa é que jogar é um bom comportamento, é uma válvula de escape. Logo, ok, se é um bom comportamento, é uma válvula de escape, eu me divirto, eu vou continuar jogando. Porque isso faz com que eu consiga suportar o próximo dia no trabalho de uma maneira mais leve. Mas se o seu trabalho justamente fica menos prazeroso, você tem menos foco no trabalho por causa do jogo. E o jogo, a principal consequência é justamente você não conseguir encontrar nada do trabalho que eleve a sua dopamina daquela maneira. Justamente porque algumas atividades no nosso dia a dia, principalmente no trabalho, são monótonos, né? São monótonos. Final de semana, você está em casa, não está fazendo aquela atividade que você tanto gosta, você está sentado no sofá, você entende que em algum momento vai passar pelo tédio. Então, mesmo quando a gente não está trabalhando ou fazendo alguma atividade que não seja tão prazerosa, comparado aqui, eu estou utilizando o jogo como exemplo, mas outra atividade poderia ser ir em um bar, tomar uma cerveja, ir em uma balada, usar algumas coisas ilícitas. Estou falando de comportamento, seja um jogo, você jogando, seja em atividades no seu dia que liberem muita dopamina na sua vida. E isso envolve também mexer durante muito tempo no celular. Qual que é o seu tempo de uso no celular na última semana? Dentro desse tempo de uso, para que foi utilizado? Por que você está utilizando o celular? Então, você começa a identificar que alguns comportamentos, algumas atitudes são muito prazerosas em um no curto tempo, né? No curto prazo, que é aquele momento que eu estou mexendo no celular, né, eu estou com meus amigos, eu estou na balada, eu estou jogando, é muito prazeroso. No entanto, quando eu vou para o mundo real, tem situações de tédio, é normal, todos têm, eu não consigo focar. Eu não consigo, eu fico disperso. Eu estou falando agora de uma consequência aqui que é foco, falta de atenção. Mas, se a gente aprofundar um pouco mais, entender a dinâmica desse comportamento, eu identifico que eu vou perdendo prazer com as atividades importantes da vida. Então, tenho aqui como uma consequência falta de foco, falta de atenção, e eu vou perdendo o prazer em pequenas, em, em atividades que são importantes na minha vida. Indo mais a fundo nesse comportamento, indo mais a fundo nessa atitude. Se você vai perdendo o prazer nas atividades, no trabalho, você só quer ficar na frente do celular, você não vê a hora de ir pro final de semana, para aquela festa, que é o que você faz às vezes 2, 3, 4 dias da semana, e quando você não tá nesse ambiente, com cerveja, amigos, festa, jogo, celular,
Você, quando não está nesse ambiente, tem um baixo prazer sobre a vida, você começa a não querer mais levantar da cama, ou quando você levanta da cama, você levanta amargurado, né? E começa a ter pensamentos do tipo intrusivos. Quais são os pensamentos intrusivos que começa a ter a partir disso? Nossa, eu não quero. Eu odeio meu trabalho. Nossa, eu não gostaria de estar indo pro meu trabalho. Que merda, eu vou fazer isso de novo. Nossa, eu gostaria de pedir a conta. Com o passar do tempo, você vai se tornando negativo por causa justamente desses pensamentos congruentes, pensamentos intrusivos, pensamentos negativos. Se sua mente gosta de padrões, o que você está exercendo aqui nesse momento? Você está exercendo um padrão de pensamento negativo. Quanto mais você pensa isso, mais negativo você vai ficando, menos prazer as coisas do cotidiano vão te dando prazer. Estou citando aqui o exemplo do trabalho, que é onde onde a gente fica a maior parte do tempo, do dia. Então, você está entendendo consequência de um mau hábito durante o seu dia? De 3, 4 horas? Está gerando? Você tem uma dopamina. Você gosta muito daquilo a curto prazo. Você adora. Mas, no médio, no longo prazo, qual que é o benefício que aquilo te traz? O que você ganha com aquilo? Então, nesse momento, você já ganhou a consciência de que alguns comportamentos no seu dia, ninguém é perfeito, todo mundo vai ter um outro horário do dia que vai fazer coisas inúteis e tá tudo bem. O problema é quando a coisa inútil toma uma dimensão no nosso dia muito grande. Aí aqui começa a se tornar um problema. Por exemplo, eu só fico no celular, eu só jogo. Sempre que eu tô, quando eu não tenho nada para fazer, eu dou um jeito de ir tomar uma cerveja, eu dou um jeito de, um jeito de alguma maneira, consumir um vício que me gere dopamina por um grande período de tempo. Quando, na minha vida, esse comportamento ele toma uma grande proporção, do bloco de 24 horas, você dorme 5 horas, já dorme mal, trabalha 8 horas, e locomoção utiliza mais 2 horas, e o restante do tempo você está tendo comportamentos que são bons a curto prazo, mas com a consequência muito ruim no longo prazo. Se você começar a preencher o seu dia com comportamentos que a curto prazo você tende a ter uma atenção maior, você tende a ter que prestar atenção, você tem que você não consegue liberar dopamina de uma maneira tão fácil, atividades que naturalmente são mais monótonas, mas você fazer elas todos os dias em um bloco do tempo, naturalmente você vai ter mais prazer no seu trabalho. Que atividades podem ser essas? Ler, por exemplo. Se você ler durante um bloco de tempo do seu dia, primeiro você vai estar adquirindo conhecimento, enchendo a sua cabeça com pensamentos, conhecimento, diferente do que você vem vendo até hoje. Dependendo de quais livros você lê, você vai se sentir melhor, vai se sentir mais positivo, vai ganhar perspectiva. Então, você começa a pensar diferente, você começa a ter novas ideias a partir desse conteúdo que está lendo, e ao mesmo tempo você está meditando. Porque no momento que você está lendo, você precisa sair um pouco da sua mente, dos seus pensamentos intrusivos, do seu pensamento acelerado, para focar na leitura.
Olha quantos benefícios se você faz isso durante apenas 20 minutos, 30 minutos. Agora, é muito difícil você competir 30 minutos de leitura com 30 minutos de cerveja com os amigos. É muito mais fácil você entrar no carro, ir em direção aos seus amigos e tomar cerveja. É muito mais fácil. É muito mais simples, principalmente porque você já desenvolveu um atitudes, você já desenvolveu um hábito que te leva àquilo. Então, como que eu faria para mudar esse comportamento? Ambiente e pessoas. A pessoa que está, os seus amigos te incentivam a ler, ou seus amigos te incentivam a beber. A pessoa que convive com você, quais são os comportamentos que ela te incentiva? A partir do exemplo dela. E isso vai fazer muita diferença se você vai acionar um comportamento de buscar dopamina barata, buscar um comportamento prejudicial ou desenvolver um bom comportamento. Então o pensamento aqui é: como que eu tenho pessoas boas à minha volta, uma namorada, talvez, trocar de amizades, talvez, que vão fazer com que eu tenha bons hábitos. A nossa mente, e aqui é uma teoria minha, não sei se isso é comprovado ou não cientificamente, mas a nossa mente, ela a todo momento está absorvendo as coisas. O que a gente está ouvindo, o que a gente está lendo, as atitudes das pessoas à nossa volta, no trabalho, em casa. Então, se você ouve muita música depressiva, faça esse teste se você duvida. Começa 2 semanas ouvir um rap depressivo, um autor depressivo, melancólico nas suas músicas, você já vai começar a notar isso nos seus comportamentos e ficar mais depressivo. Então aqui é muito forte, porque um bom livro, ouvir um bom podcast, vai alimentar o seu subconsciente, vai alimentar a sua mente com pensamentos bons, positivos. No seu dia, ele não flui muito melhor quando você está se sentindo bem? Você já parou para notar que os seus comportamentos, as suas atitudes são diferentes de quando você está se sentindo, tá com raiva, por exemplo? Quando você tá com raiva, você quer dar porrada, você quer falar mal, você quer xingar. Quem tá com raiva sabe disso. Quando você tá sentindo amor, como você se sente? Você quer abraçar, você quer elogiar. Então, se você tem um pensamento controlado, se você tem boas influências e todo dia uma repetição constante, você escolhe o que lê, escolhe quem ouve, modula o seu ambiente, a sua vida ela vai ser melhor ou vai ser pior? Agora, desenvolver comportamentos como ler 1 hora no dia ou fazer uma atividade 1 hora no dia são atividades difíceis. Você tem uma resistência, e eu tenho uma resistência quando eu vou ler 1 hora. Hoje é sábado. Eu já li um pouquinho mais de 2 horas, 2 horas e 10. Pretendo ler mais no sábado. Quando eu estou lendo, durante 20, 30 minutos, me dá vontade de parar de ler, me dá uma resistência de continuar lendo, me dá uma vontade de pegar o celular. Eu tenho, durante vários momentos da leitura, essa vontade. Então, eu tenho dois pensamentos com isso: resistência e disciplina. No momento que eu foco ler, eu busco a leitura, eu estou desenvolvendo disciplina e resistência. Na prática, quando eu for para o meu dia, quando eu for para o meu trabalho, naquela atividade monótona, eu vou ter mais
prazer ou menos prazer em executar aquilo? Eu vou ter mais resistência e disciplina ou menos resistência e disciplina? Se eu tiver um hábito de ler todo dia, ir para academia todo dia e eu dedico 2 horas para isso, essas atividades, naturalmente você tem uma resistência, são difíceis de fazer. E quando você desenvolve um hábito, mesmo com resistência, você faz, isso faz com que você consiga lidar melhor com situações monótonas. E você consegue ter uma vida mais prazerosa. Porque a todo momento você não está com um grande bloco de tempo na sua vida buscando dopamina, buscando algo, um vício ruim. Agora alinha hábitos que são mais difíceis, são mais monótonos. Você alinha isso com um bom ambiente, todos os dias, ouvindo coisas boas, coisas que você escolhe. Coloca isso ao longo do tempo. Você vai tendo mais prazer, você vai tendo mais perspectiva, você vai conseguindo construir mais a sua vida. Você começa a ficar mais inteligente, você começa mais a identificar os seus pensamentos intrusivos, você começa a ver que algumas vontades não são suas, são de influência externa. Você começa a ver que nem tudo é dinheiro, algumas coisas. Você tem prazer pela vida e não exatamente querer chegar a alguma coisa. Então, estes hábitos vão fazer com que você lide com muito mais inteligência com as situações. Uma pessoa negativa, ela não consegue enxergar oportunidade no seu trabalho. Uma pessoa negativa não consegue enxergar formas de crescimento. Porque uma pessoa negativa tem raiva, é depressiva, ela não tem força de vontade. E ela mesma desenvolveu aquela atitude. Agora, eu dei aqui 2 contrastes. Caminho fácil, um caminho não tão fácil, mas a nossa mente ela busca por padrões. Se você criar mais resistência a atividades que não são tão fáceis de executar, e você vai aos poucos desenvolvendo prazer com isso, você vai conseguir executar o seu trabalho melhor. Você vai se tornando uma pessoa que consegue lidar com atividades do dia a dia com mais inteligência. A pergunta aqui é: o que você vai fazer de diferente a partir de agora?